Bem-vindos ao canal. Esse vídeo eu vou fazer ele para falar um pouco. Eu tive a ideia por causa do último vídeo que eu postei, né? No último vídeo eu falo dos dois canivetes que eu carrego, né? E por que eu carrego dois canivetes. E eu falei lá uma coisa que eu acho que pode ser mal interpretada, né? Eu falei que eu carrego um canivete desse assim porque eu não quero abusar do meu canivete caro, da minha ferramenta cara. E daí eu fiquei pensando, putz, vai dar a entender que você compra uma ferramenta cara e não usa a sua ferramenta cara, gasta um dinheiro à toa. Não é isso, né? Às vezes, para comprar uma ferramenta dessa, você fica aí um tempo juntando dinheiro, né? Você fica aí um ano e meio, 6 meses, guardando grana para poder comprar uma ferramenta dessa, seja um Leatherman, seja um Victorinox, seja uma faca da Mora, né? Essa daqui eu fiz uma bainha de couro para ela. Então, às vezes você fica um tempo juntando a grana para comprar a sua ferramenta e você acaba criando um apreço e tomando mais cuidado com essa ferramenta por causa desse apreço que você tem por ela. Às vezes não é nem uma ferramenta cara, mas você tem esse apreço. Por exemplo, esse canivetinho aqui. Esse foi o meu primeiro canivete tradicional. É um Simo, barato, não é uma ferramenta cara, mas eu tenho um apreço por ele. Porque foi o meu primeiro canivete, foi um presente. Então, ferramentas que você acaba tendo um apreço maior, você acaba tomando mais cuidado para usar. Então, né, qual que é a questão? Você pode usar uma ferramenta cara? É claro, você deve usar uma ferramenta cara. Você tem que usar uma ferramenta cara. Afinal, você investiu uma grana nela. O que você tem que tomar cuidado é com relação aos abusos que você põe a sua ferramenta, né? Por exemplo, esse Leatherman aqui uma vez, eu usei ele para bater prego, né? Dá para ver aqui que está bem marcado, né? Então eu colocava o prego lá e batia com o alicate assim. Isso é um abuso, isso é muito abuso para uma ferramenta dessa. Isso é um alicate, isso não é um martelo. Então assim, depois de um tempo, né? Esse alicate aqui, acho que dá para ver, ele é por mola, né? Ele volta aí sozinho. Ele ficou um tempão com a mola travada, né? Ele não voltava sozinho, eu tinha que dar um empurrãozinho para ela poder abrir. Então eu acabei abusando dessa ferramenta. Por exemplo, esse Victorinox que eu tenho aqui, o saca-rolha dele tá meio torto, né? Dá pra ver que ele não encaixa certinho aqui dentro. Abusei dele. Esse daqui é um Ranger, ele tem uma ferramentinha aqui, uma chave de fenda bem pequenininha, que está meio torta aqui na ponta também, usei para o que não devia. Então você tem que ter consciência de usar uma ferramenta para o que você deve usar aquela ferramenta, né? Por exemplo, esse Leatherman aqui, ele tem um cortador de fio. Se eu pegar um fio de cobre e colocar aqui e cortar, ele vai cortar de boa. Se eu pegar aqui um arame não muito grosso e tentar cortar, ele vai cortar de boa. Se eu pegar um arame grosso e tentar cortar, né, vou ter que pôr força aí. Se eu tentar cortar um cabo de aço com isso, ele não vai cortar. Ou ele até pode cortar, mas você vai acabar estragando aqui o cortador, né? Por exemplo, se eu pegar aqui com a pontinha do alicate para dobrar alguma coisa, cara, não é uma ferramenta sólida. Ele tem um parafuso que vai aqui, então ele vai ter uma certa fraqueza. Não é que a ferramenta é ruim, mas é um parafuso aqui, não é um alicate inteiro, sólido. Então ele vai ter uma fraqueza aqui. Se eu pegar aí um arame para tentar dobrar, ele vai dobrar, né? Dependendo da bitola aí, eu vou ter que pôr um pouquinho mais de força para ele dobrar. Se eu tentar dobrar aí um pedaço de aço com isso, cara, eu vou colocar muito estresse aqui nessa área toda da ferramenta, né? Porque eu vou estar torcendo a ferramenta, né? Quem tem aí o Leatherman já usou, tenta soltar um parafuso muito apertado com a chave Phillips, né? Com a ferramenta assim fechada. Tenta soltar. Você vai ver que quando você torce, ele tem uma torção aqui, ó, entre os dois braços da ferramenta. Quer dizer que a ferramenta é ruim? Não. Claro que não, a ferramenta é muito boa, mas ela tem certas limitações, isso toda ferramenta vai ter. Então,
às vezes uma ferramenta mais cara, você tem um pouco de receio de abusar dela, né? De fazer aí algo que você sabe que está além da sua ferramenta. Você sabe que é uma ferramenta boa, né? Ao mesmo tempo que você sabe que aquilo é além da ferramenta, você sabe que é uma ferramenta muito boa. E que provavelmente ela vai aguentar aquele abuso. Mas sempre existe a chance de que ela não aguente. Existe aí a chance de que ela venha quebrar. Por exemplo, se eu precisar fazer uma alavanca, né? Por exemplo, eu vou abrir uma lata, fazer uma alavanca num pedaço de madeira, algo do tipo. Tenta quebrar uma régua nessa posição assim, né? Não vou empurrar aqui porque o canivete está afiado e ele vai me cortar. Mas tenta quebrar uma régua assim. É muito difícil quebrar. Agora tenta quebrar uma régua assim. É muito fácil. Muito fácil quebrar uma régua assim. A mesma coisa acontece com uma lâmina. Então você vai enfiar lá a lâmina em algum lugar e vai pôr força nela. Olha só. Só de pôr força com o dedo, ela dobra um pouquinho. Ela tem uma flexibilidade. Então a chance da lâmina quebrar fazendo isso é muito grande. Por exemplo, se eu precisar fazer isso com um canivetinho desse daqui da corneta, baratinho, uma ferramenta muito boa, e ele quebrar, pô, que pena, meu canivete quebrou. Mas ok, bola pra frente, vida que segue. Agora, se por um acaso eu tentar fazer isso com o meu Leatherman, ou com o meu Victorinox, ou com qualquer outra ferramenta aí que eu pus um esforço para adquirir, e ela quebrar, cara, eu vou ficar muito chateado, eu vou ficar muito triste. Porque, pô, como eu disse, eu pus um esforço para conseguir uma ferramenta dessa. Então, se ela quebrar, quer dizer que a ferramenta é ruim? Não. Quer dizer que eu abusei da minha ferramenta e ela não aguentou aquele abuso. Pode ser que ela aguente? Pode ser que ela aguente, porque é uma ferramenta muito boa. Pode ser que ela quebre? Sim, pode ser que ela quebre. Afinal, você está fazendo algo que a ferramenta não foi pensada para fazer. Então, a ferramenta cara, ela deve ser usada. Ela tem que ser usada. Justamente porque você colocou uma grana naquilo. Mas você tem que sempre pensar nessa questão de abuso. Por exemplo, essa faca aqui da Mora, né? É uma Companion HD. Essa daqui, quando eu comprei ela, eu consegui pegar uma promoção, paguei bem mais barato nela. O dorso dela aqui tá bem batido de pedra, né? De pedra aí que eu uso pra, às vezes, fazer fogo com ela, né? Flint and steel, fogo com pedra e aço. Então, pô, isso daqui é um abuso. É um abuso, como eu posso dizer, né? Muito forte? Não. Né? Ela aguenta isso. Mas, por exemplo, se eu tentar fazer aí uma alavanca com ela, pô, tem 3 milímetros, ela vai quebrar? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas ela pode vir a quebrar? Sim. Pode acontecer aí dessa ferramenta quebrar. Se ela quebrar, eu vou ficar chateado? Muito. Se eu quebrar aí uma faquinha da Guepardo de R$60, eu vou ficar tão chateado assim? Não muito, né? Porque é uma ferramenta que eu investi menos nela. Então, ferramentas caras, elas podem sim ser usadas e elas devem ser usadas. A grande questão é que você tem que sempre pensar nisso, né? Quando você abusa dela, que esse abuso pode vir a quebrar a sua ferramenta. E aí, né, é chato quando isso acontece. Então, por hoje é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.